Então, vamos começar aí. Eu deixo aqui todo evento que a gente participa, alguns versículos sobre a cura, né? Que a gente tem buscado, que a gente está à procura dela, para que a gente possa cada dia mais melhorar, que a gente possa cada dia mais estar numa perspectiva além do que a gente está hoje. Deixa eu só agora Deixa eu abaixar aqui do YouTube. Então, eu deixei 2 versículos, que a gente possa meditar nesse versículo e entender o que ele fala aos nossos corações. O coração alegre, ele serve de bom remédio. Então, olha o que o Senhor deixa para a gente aí. O coração alegre, ele serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Ou seja, a palavra de Deus já vem dizer para a gente aqui que o espírito abatido, ele pode vir gerar uma doença dentro de nós. E essa doença, eu não estou falando de doença emocional, eu estou falando de doença física. Então, o coração alegre, ele é um bom remédio. Ele vem trazer para a gente a cura, a libertação, mas o espírito abatido, ele virá cercar os ossos, ou seja, ele se transformará, o seu espírito abatido, em algo físico. Esse provérbio está em 17:22. Quem quiser marcar aí na sua Bíblia, né, quem estiver com ela em mãos, é importante, eu esqueci de falar com vocês, para ter, né, uma caneta e um papel para a gente fazer as anotações em todas as nossas edições. A primeira foi a única que foi presencial. A gente deu até um bloquinho com a caneta, né, para escrever. E outro versículo que a gente deixa na meditação, né, para esse projeto Curadas para Amar: eis que eu trarei a ela saúde e cura, e o sararei. E o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Então, o que há de mais importante na nossa vida é a paz que o Senhor nos entrega. Então, se a gente não tem paz, eu acho que não justifica. E o que a gente mais tem encontrado dentro dos nossos lares é algo diferente, o oposto da paz. Muitas brigas, desentendimentos, problemas conjugais, problemas com filho, problemas com mãe, com sogra. Então, hoje a gente vai ver aonde que está o erro. E, claro, a gente... igual eu vou dar um exemplo aqui. Meu casamento é muito ruim. Meu marido é isso, é aquilo. Ok. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes hoje você vai ver eu falando aqui, e não, às vezes não vai ser para amaciar o seu ego, é para a gente refletir e realmente poder mudar e viver de forma diferente. Porque às vezes também você está aqui hoje, mas não está disposto a sair, né, da sua zona de conforto, a repensar o que está errado na sua casa, no seu lar, e fazer diferente. Mas se você está aqui hoje para falar, não, eu quero fazer diferente, eu decido fazer diferente, eu quero ter uma família feliz, eu quero que meus filhos sejam felizes. Então, você é muito bem-vindo e eu te convido a refletir como que está a sua casa hoje. Então, na sua casa reina a paz ou reina a guerra, as brigas, os desentendimentos? Então, hoje a gente vai entender o porquê que existe tanto problema dentro dessa construção familiar que a gente está vivendo hoje. Porque foge do que a Bíblia nos ensina de família. Então, eu manifestarei, Deus fala aí com a gente, a abundância de paz e de verdade. Porque se não há paz, é impossível que haja uma convivência sadia e feliz. Então, esses são os 2 versículos que eu deixo para vocês a respeito da cura da alma, né? A gente tem que curar a nossa alma, as nossas feridas, saber onde que elas foram criadas, ir lá e resolver essas feridas. Porque muita gente fala assim, mas eu já não tenho idade, eu já tenho 50 anos de casado, eu já tenho, vou fazer, né, ou eu já tenho 30 anos de casado, tenho 20, eu acho que não compensa
Aí você para pensar, não, eu tenho 49 anos, eu estou muito velha. Ah, você tem 49 anos, mas você quer viver até quantos anos? Até 70, 80? Então, vamos supor, você tem mais 30 anos de vida. Então, como que você quer viver esses 30 anos que está para frente aí? Você quer simplesmente viver uma vida sem plenitude, uma vida mais ou menos, uma vida sem a presença de Deus e sem a felicidade? Ou você quer, não, eu quero aproveitar os anos que ainda me tem, os anos que o Senhor ainda vai me conceder. Então, hoje você pode fazer essa escolha. Não, eu sei que é difícil o que ela está dizendo, o que a palavra de Deus diz, mas eu vou tentar. Eu quero fazer diferente. Então, eu convido a vocês, então, para abrir em Gênesis, no capítulo 2, 24, né? Quem tiver com a Bíblia aí, a gente vai ler esse versículo aí que é conhecido, né, de praticamente todo mundo. 2:24. Nós vamos ler somente o versículo 24 mesmo. Aí tem aqui o capítulo 2, Gênesis, fala, né, da criação do homem, da mulher. Então, assim, casamento é coisa do Senhor, a construção de uma família é coisa do Senhor. Então, por mais difícil que seja, ele criou um para o outro. Então, ele tem um propósito, um completa o outro. Então, em Gênesis 24 diz: por essa razão, o homem deixará. Então, aí já começa uma parte, né, do que a gente vai tratar aqui, o deixará. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Então, nós vamos começar com base aí, nós vamos falar muito desse deixará pai e mãe. O próximo slide aqui, né, que nós vamos explicar é a respeito do casamento. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar no chat. Eu queria saber de vocês aqui, se alguém responde aí no chat, né? Como que começa uma família? Como que é o início de uma família na visão de vocês aí? Se alguém puder ir responder, interagir com a gente, que a gente vai falar, né, dessa família. Como que começa uma família? Através de quem, né, que a gente inicia uma família? Alguém aí no chat pode responder para a gente? Então, o próprio versículo ali já diz, né? Através de um homem e uma mulher que decidem formar um lar. Através do amor de um homem e de uma mulher. Então, eu deixei aí um versículo para vocês. O início de uma família começa, então, no casamento. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, o início de uma família já foi instituído lá em Gênesis para a gente. Né? Deus já havia criado homem e mulher para se unir. Então, o início de uma família se começa no casamento. E uma curiosidade que a gente vai falar aqui é sobre o final também. A família, ela começa, eu vou mostrar para vocês um outro versículo aqui, e termina num casal. O versículo é o fluxo natural de uma família saudável, o versículo não, né? A frase natural de uma família saudável deve começar e terminar no casal. Então, é importante, né, para vocês, pais e mães que estão me assistindo aqui, ou para vocês que vão formar uma família, entender isso. Porque isso parece ser tão claro, mas a gente não compreende, porque a gente quer manter os nossos filhos sempre sob o nosso controle, sobre a nossa administração. Então, se você quer que seus filhos sejam saudáveis e que eles cresçam na vida, prosperem, sejam felizes, você tem que entrar dentro do seu casamento, saber disso. Saber o quê? Saber que
O início da família é você e o seu esposo. E o final dessa família, se tudo ocorrer bem, se os filhos conseguirem, né, criar suas próprias famílias, se desenvolverem, se tudo der certo, no final sobra você e o seu marido novamente. Ah, Letícia, mas lá em casa não foi assim, na casa da minha mãe não foi assim. Então você está aqui hoje para tentar fazer diferente na sua casa. Pensem, a gente quer sempre, né, os nossos filhos próximos da gente, mas pensa já a partir de agora, você que não tem filho, já pensa a partir de agora, não. Eu sei que o meu filho está na minha casa por um tempo de passagem. Ele tem um período de permanência na minha casa. Ele só está de passagem. Agora, o meu marido é permanente dentro da minha casa. Então, é ele que, se tudo der certo, se a nossa família conseguir ser saudável, os nossos filhos conseguirem construir as famílias dele, no final restará eu e o meu marido. Então, nós vamos aprender, através dessa aula de hoje, como fazer chegar a minha família nesse propósito, para evitar alguns problemas familiares, para evitar algumas doenças. A gente vai falar sobre isso. Ah, Letícia, mas é possível evitar doenças? Sim. Se nós caminharmos numa vida saudável com o marido e com os nossos filhos, é possível você chegar lá com a mente saudável, o seu corpo também vai estar saudável, porque quase 90% das nossas doenças são psicossomáticas, ou seja, elas têm início emocional e elas são somatizadas no nosso corpo. Então, por isso que é muito importante uma mente sã. Eu queria muito, né, que vocês participassem aí, quem souber participar através do chat, que eu quero fazer para vocês uma pergunta. O que difere as fases da vida entre ser criança e ser adulto? Alguém sabe me falar? Alguém pode responder no chat para mim? Qual que é a diferença? O que tem de diferença ser um adulto e de ser uma criança? O que marca, né? O que tem um marco na vida? Não, agora eu sou adulto. Alguém consegue me responder através do chat qual que é a diferença? As responsabilidades. Aí a Tiene colocou uma colocação, né, entre a vida adulta e a vida de criança. Então, quando a gente deixa o âmbito dos nossos pais, existem duas coisas que a gente vai buscar. O que são essas duas coisas que a gente vai buscar? A gente vai buscar um relacionamento para suprir as nossas necessidades físicas e emocionais, e a gente vai buscar também dinheiro, a gente vai buscar também trabalho, vida profissional, para a gente conseguir construir uma família. Então, o que difere, né, a fase adulta é a busca de um relacionamento e a busca também de uma vida financeira. Porque para ter filho, eu preciso de estar estabilizada, eu preciso de ter meu marido precisa de ter um trabalho. Então, isso é que diferencia. Se você sai da casa dos seus pais, você está em busca, né, dessas duas coisas. Eu preciso dessas duas questões para viver uma vida saudável, para levar a minha vida para o futuro, eu olhar para o futuro. Deixa eu voltar aqui. Então, o início da família, a gente viu que é através, né, do casal, que um deixa o seu pai e deixa a sua mãe para unir a sua mulher. Agora a gente tem a chegada dos filhos, né? Eu deixei alguns versículos aqui sobre filho. Então, filho, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20:12. E a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Eu queria falar um pouco sobre esse versículo, né, dos nossos filhos. O que acontece? Hoje em dia, na estrutura familiar, isso aí pode estar acontecendo dentro da sua casa, ou você conhecer alguma família que vive assim.
Na verdade, a família é instituída pelo homem e a mulher e a sua prole. Então, o que acontece? O homem e a mulher, eles precisam ser os maiores da casa. Eles são os maiores da casa. Eles são os mais importantes. Quando chega aos filhos, o que acontece? Hoje em dia, na nossa cultura familiar, os filhos são super valorizados. Os filhos, eles são colocados como vamos dizer assim, os donos da nossa vida, da nossa casa, e eles é que estão em controle de tudo. Mas essa não é a estrutura familiar que Deus deixou para a gente. Então, nós temos que estar com essa consciência que uma criança entregue a si mesma, ou seja, uma criança que não tem limites, que ela se sente, que ela comanda os pais, que ela consegue tudo o que ela quer, ela vai fazer o quê? Ela vai envergonhar a sua mãe, porque ela se sente o melhor da casa. Então, o que nós precisamos aprender aqui hoje? É que você precisa, isso dói, é difícil, e até para mim tá complicado colocar isso em prática. Eu preciso entender que o meu marido, ele é mais na minha vida do que os meus filhos. Eu preciso de dar uma importância maior para ele. Mas aí você deve estar pensando, Letícia, você está ficando doida, só pode, filho é filho. Então, deixa eu te falar uma coisa. Filho, a gente nem precisa de falar que a gente ama, né? Que a gente tem amor por eles. Mas é o seu amor pelo seu esposo que vai ensinar sobre amor para o seu filho. Não é o tanto que você ama o seu filho que vai mostrar para ele o que é amar, o que é ser amado, o que é respeito. Ele só vai ter essa visão quando ele olha para você e para o seu marido como pai e mãe e também como homem e mulher. Sabe o que acontece? Os filhos, eles veem a gente de várias maneiras. Não é só como pai, como mãe. Ele precisa de nos enxergar como mulher, que se cuida, que cuida da saúde, que não cuida só da casa e dos filhos. Ele precisa de nos enxergar como esposa, porque o relacionamento que nós temos com o nosso marido é que vai mostrar para o seu filho o que ele busca. Você está sendo a esposa que você queria para o seu marido? Para o seu filho, desculpa. Você está sendo a esposa que você queria para o seu filho? Você trata o seu marido como você gostaria que a sua nora tratasse ele? Ou será que o seu marido está sendo o marido ideal que você procura para sua filha? Então, esses são as referências que o seu filho vai levar. Então, vamos buscar dar prioridade para os nossos maridos. Porque quando você prioriza você e o seu marido, você está priorizando o seu filho. Agora, quando você mostra para o seu filho que ele é a sua vida, que ele é o amor da sua vida, que ele é tudo para você, ele se sente como o controle daquela família. E, na verdade, o seu filho está numa passagem pela sua casa. Em breve, ele vai embora. Então, quanto mais você cuida com o relacionamento com o seu marido, quanto mais você cuida do seu casamento, quanto mais você cuida de você, melhores oportunidades, melhor exemplo você vai estar deixando para o seu filho. Sabe por quê? Eu vou contar até algo pessoal aqui mesmo. Eu convivi, né, com os meus pais casados durante 20 anos. E eu vou te ser sincera, um casamento muito ruim. E um casamento ruim causa algumas consequências nos filhos que a gente não pode imaginar. Muitas das vezes você fala assim, não, eu estou nesse casamento simplesmente por causa do meu filho. Isso é, eu não quero magoar ele, mas você já está fazendo mal para ele no sentido que eu estou contando a minha experiência. Então, meus pais viveram por 18 anos juntos, num casamento horrível, e a minha mãe, ela jogava todos os lixos emocionais dela em mim.
ela me fez de amiga. Hoje eu vejo quanto isso é ruim e eu não quero isso para minha filha. Eu não quero que a minha filha seja minha amiga de eu contar minhas intimidades, né, coisas ruins do relacionamento conjugal. Eu não posso fazer da minha filha minha amiga e desabafar coisas ruins do meu relacionamento com ela, porque eu sei que isso vai trazer sérios danos para a vida dela. Então, se você quer desabafar do seu marido, do pai, da criança, fala com outra pessoa. Não use diretamente a sua filha ou o seu filho para tentar justificar, às vezes, o que tem de ruim no seu casamento. Então, eles viveram por 18 anos e a minha mãe sempre, sempre comigo. Ah, que o seu pai nunca me ajudou com nada, que o seu pai é isso, que o seu pai é aquilo, que eu cuidei de vocês três sozinha. Se eu quisesse tomar banho, eu tinha que fazer a criança dormir. Então, eu cresci com aquilo na minha mente. E eu, meu Deus, será, todo homem é assim, na minha cabeça eu falava, não, todo homem é assim, nossa, que homem é isso, que aquilo, eu não quero isso para mim, na minha mente foi moldando essa imagem que todos os homens eram assim, que aquilo era normal, porque a minha mãe aceitava tudo aquilo, nunca conversou, teve um diálogo, nunca estiveram dispostos a mudar. Então eu cresci com uma visão. Eu cresci com sérios problemas de relacionamento com meu pai. Por quê? Eu via ele como péssimo pai. Só que, na verdade, o que foi formado em mim foi o quê? Foi um péssimo marido que ele foi. E hoje, quando eu vim buscar, né, a cura interior, os relacionamentos, eu descobri o seguinte, que o meu pai nunca foi péssimo pai. E eu descobri há pouco tempo agora, isso foi, né, no início do ano, quando eu comecei com o evento, eu falei, não, eu preciso melhorar todas as áreas da minha vida, e fui descobrir isso, que esse bloqueio que eu tinha com meu pai, essa resistência, vinha do péssimo marido que ele foi. E o que eu aprendi com isso? Que ele não foi um péssimo pai. Ele foi simplesmente um péssimo marido para minha mãe. E ela não soube resolver essa situação, não foi adulto o suficiente para resolver com meu pai, e vinha me contar todas essas questões da vida dela. Então, eu trouxe aquilo e hoje eu entendi. Eu falei, não, peraí, ele foi um bom pai, ele me ajudou a pagar a faculdade, ele nunca deixou faltar nada, pagava meus cursos, estava sempre, né, ali com a gente. E hoje eu compreendi isso, que ele foi um péssimo marido, que a minha mãe, o problema é da minha mãe para se resolver com ele. Mas na minha relação como filha, eu não posso mais interferir nisso. Então, talvez você esteja passando também por uma situação dessa, né, com o seu pai ou com a sua mãe, algo que você trouxe da sua infância, mas você precisa de entender o contexto que aconteceu e separar os relacionamentos. Por quê? A gente tem que entender que eu tenho o meu pai como pai, eu tenho eu tenho a visão dele como marido, que foi ruim, eu tenho a visão dele como profissional, então eu tenho que saber separar, entender que ele foi o bom pai. Então, para você, casada, que já tem filhos, ou para você que vai ter filhos, que você não venha fazer o seu filho de amigo, de contar todas as suas crises no casamento, que venha contar todas as suas frustrações, suas angústias, porque isso vai refletir na vida dele como adulto, porque ele é apenas uma criança, né? Ou será apenas uma criança. Então, eu queria, né, contar esse pequeno testemunho para vocês. Então, a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Então, por isso que nós não podemos dar tanta autonomia e liberdade para os nossos filhos dentro da nossa casa. Pela hierarquia da Bíblia, da família, o pai e a mãe são os maiores. Eles precisam ser os comandantes desse barco. Quem dita as regras são os pais, é o pai e a mãe. E o que acontece? Marido e mulher estão lado a lado, nenhum é maior nem menor. Os dois caminham o quê? Na mesma posição dentro do sistema familiar. Os filhos estão um pouco abaixo. Os nossos pais já estão mais acima de nós, né? A gente devemos tratar eles com maior respeito. Mas dentro da formação de uma família saudável, onde tem pais e filhos, os filhos
sempre tem que vir depois. Então, as necessidades do meu cônjuge precisam de ser atendido e depois a do meu filho. Ah, Letícia, você está ficando doido, mas depois a gente vai ver que tem as fases da vida. Tem as fases, por exemplo, do ninho. O ninho, a criança precisa de quê? Ela precisa de colo, ela precisa de cuidados. Então, cada fase da vida, você vai observar o que é o ideal para o seu filho, para você dar autonomia para ele, para você não estar fazendo para ele coisas que ele já é capaz de fazer. Então, mais para frente, a gente vai ver isso. A chegada dos filhos. Então, olha só o que Paulo fala sobre a vida familiar. A vida familiar é vivida por alguns agentes: pais, filhos e os irmãos, né? Na verdade, esses irmãos que a gente está falando aqui seriam dos filhos, né? Para manter uma casa saudável, sadia, um relacionamento feliz dentro da casa, precisa de haver, né? Marido, mulher e os filhos. Além disso, começam os problemas. Ah, Letícia, mas aqui em casa não tem como, eu moro com a minha mãe e tudo. Mas se fugiu dessa estrutura familiar, vem um problema junto. Então, a gente vai ver que a gente precisa evitar essas estruturas familiares que fogem disso, porque a gente vai ver que com isso vem os problemas conjugais, problemas de relacionamento, problemas familiares. Vários problemas surgem dentro desse âmbito que fogem de filhos e marido e mulher. Então, o apóstolo Paulo se ocupa do convívio entre cônjuges, pais e filhos. Então, olha só, e para a gente finalizar um pouco sobre o fluxo de uma família saudável, o que acontece? Novamente vai ficar quem? O casal. Ah, não, mas a Letícia está ficando doida, meus filhos acabaram de nascer, será que eu vou ter que viver só com meu marido depois? Não é possível, não vou conseguir ficar olhando para a cara dele sozinho dentro dessa casa. Se isso já está acontecendo com você ou aconteceu na sua família, se os seus filhos nasceram e você deu importância tamanha para eles que esqueceu de cuidar do seu relacionamento, ou se esquece, né, de cuidar, de regar o relacionamento, de estar sempre junto, de tirar um tempo para vocês dois, o que acontece no final da vida? Para onde que isso caminha? Eu me tive tanto na função de mãe que eu esqueci da minha função de esposa, que eu esqueci da minha função de mulher. Então, isso precisa andar junto, porque se isso não andar junto, o que vai acontecer quando os filhos saírem de casa? Vai acontecer o seguinte: vai ficar dois desconhecidos em casa. Um não tem conexão mais com o outro, um não conhece mais as preferências do outro, um não tem mais conhecimento do que um gosta de fazer, eles não conseguem ter tempo juntos. Eles sentam numa mesa e não tem assunto mais para conversar. Por quê? Não estou falando que é culpa só da mulher, mas a necessidade dessa mulher de ser mãe foi tão grande, que ela foi só mãe. Ela esqueceu da necessidade do marido, ela esqueceu da sua própria necessidade. Mulher precisa de ter as suas necessidades. É claro que é o seguinte, eu escolhi ser dona de casa. Isso é ótimo. Significa que os seus filhos vão poder ter você dentro de casa. Eu não tive essa oportunidade, ok. Mas você precisa cumprir o seu papel de mãe. Então, Letícia, eu decidi cuidar dos meu filho, eu fiz um acordo com meu marido de cuidar dele por 3 anos, né? Até ele já poder ir para a escola. Só que é o seguinte, se você quer ter uma mente saudável e sã, você precisa de cuidar das suas outras áreas da sua vida. Você não pode ser só função mãe em 99% do tempo. Você precisa se dividir, porque o bebê dorme, né? É claro que eu não estou falando de um recém-nascido, estou falando já de uma criança. O recém-nascido requer. Mas mesmo assim, você consegue tirar um tempo para cuidar, né? Do seu marido, do seu casamento. Tirar um tempo até para cuidar de você, que isso é muito importante.
Então, vamos colocar um cenário que os filhos já estão com 2 ou 3 anos, já estão crescidos. Então, é importante o seguinte, eu cuido da minha casa, eu escolhi, conversei com meu esposo, eu sou dona de casa, eu fiquei em casa e não vou sair, né, para buscar o sustento da casa, o meu marido está fazendo isso, que ótimo que você consegue fazer isso, cuidar, né, dos seus filhos. Só que é o seguinte, você precisa de fazer algo produtivo para você. Não estou falando remunerado, estou falando produtivo. Você precisa de cuidar de você, você precisa de falar, não, eu preciso ficar com a minha mente saudável. O que eu gosto de fazer? Eu amo pintar. Então, eu vou pintar, eu vou tirar esse tempo aqui para fazer minhas pinturas, nem que seja para doar para um asilo. Você precisa de fazer algo produtivo que te dá prazer e que te traz alguma satisfação. Porque senão você vai ficar frustrada. E uma mulher frustrada cuidando dos seus filhos e da sua casa, isso não é saudável. Isso não é interessante para a família, a construção dessa família que a gente quer, dessa estrutura familiar. Agora, se você consegue se satisfazer 100% cuidando da sua casa, dos seus filhos, é o seu prazer organizar a sua casa, se isso te faz tão bem, não te faz reclamar, ok, tá tudo certo. Mas se isso te dói, se te faz reclamar, se você fica cansada, se sente desvalorizada, se sente usada, então você precisa fazer algo por você, você precisa de fazer algo produtivo. Eu gosto de caminhar, então adapta a sua agenda, eu preciso de fazer alguma atividade física, mas eu não posso sair, é o meu caso, eu tenho um bebê vai fazer 1 aninho. Então, eu faço a minha atividade física aqui em casa, quando dá, eu dou uma caminhada no bairro, porque eu preciso ter esse tempo para mim. Eu não posso ser 24 horas do dia só mãe, eu preciso nem que seja de meia hora. Eu preciso de 30 minutos do meu dia para fazer uma leitura ou para dar uma aula, para preparar um conteúdo. Por quê? Senão, eu vou ficar frustrada. Então, se você está em casa, né? Ou se você escolher, quando você for formar sua família, se você escolher ser dona de casa e isso te bastar, ok. Mas se você começar a reclamar dessa sua vida, então você precisa fazer algo. Se você só reclama que isso não está bom, que está ruim, que você não é valorizada, que você não se sente bem fazendo só isso, faça algo para mudar. É muito difícil sair dessa situação que eu estou. Mas você precisa fazer algo por você. Porque se você só reclamar, viver angustiada, magoada com tudo, se sentindo frustrada, não tiver sonhos mais, isso vai te trazer uma doença futuramente. Isso eu posso te afirmar. Essa frustração sua, essas mágoas, esse não sonhar, né? Nós vamos falar mais para frente de sonhos. Se você não tem sonhos, se eu te pedir agora para listar, fazer uma lista com seus 10 maiores sonhos, você consegue? Agora, se você não consegue mais sonhar, só reclama da vida, sua vida não faz sentido algum, então algum problema tem. E você tem que procurar onde está esse problema para tentar mudar. Porque se você aceitar a condição que você está hoje, você está fadado, o seu corpo está fadado a alguma doença para que você acorde. Fala, não, essa enxaqueca aqui constante tem algum problema. Por que será? Ou, nossa, eu engordei muito. Não, meu corpo está querendo falar aqui alguma coisa. Ou também um câncer que pode vir futuramente. A gente vê vários estudos que, se você manter uma depressão durante muitos anos, isso pode virar um câncer. Se você não cuidar, né, da sua depressão, ou de uma síndrome do pânico, ou de algo emocional, algo que te trouxe, te causou alguma causa emocional, isso vai virar uma doença física. E como que a gente faz para fugir, então, dessa doença física, Letícia? É o que a gente está aprendendo aqui hoje. Se você cuidar da sua família, se a sua estrutura familiar for saudável, se você sonhar e buscar os seus sonhos, eu acredito que dificilmente o seu corpo vai responder com uma doença.
Dificilmente você vai estar fadado a criar algo que não... para não te manter saudável, né? Então, olha só, novamente, deixa eu ver aqui que aconteceu algum problema. Deixa eu voltar a apresentar aqui, que saiu a minha apresentação. Exatamente, olha, a Edilane falou aqui, as nossas escolhas já devem ser bem observadas no namoro. Muito bem colocado isso. Então, eu vou até falar disso para solteiras aqui, mais para frente a gente vai falar de uma lista. O que é essa lista? É você escrever num papel, para você que não tem marido, já pega essa dica aí. Se você já tem namorado, aí você precisa observar se essa lista está batendo com o seu namorado. Você vai fazer uma lista de tudo, absolutamente tudo que você quer, né, no seu marido. Não, eu quero que o meu marido ele seja fiel, eu quero que o meu marido seja bonito, eu quero que o meu marido seja um provedor, eu quero que o meu marido seja romântico, eu quero que ele me leve para passear. Tudo que você imaginar, você coloca nessa lista. E você vai em busca dessa pessoa para você casar. E você vai fazer observações. Para quem está aqui e não é casado e tem um namorado, o namoro é o tempo de fazer essa observação. Será que é ele mesmo que eu quero? Será que ele está na minha lista do que eu tenho expectativa na vida? A gente que já é casada, né? A gente já casou, dificilmente a gente vai... Mas engraçado que eu fiz a minha lista, e até brinquei com meu marido. Engraçado, eu fiz a minha lista e 99,9% do que está na minha lista é você. Ainda brinquei com ele. Tá bem, hein? Que... Acho que a Marluce está clicando sem querer na apresentação aí e acho que tirou a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Vocês estão vendo os slides, gente? Me fala aqui. Alguém consegue me responder aqui se vocês estão vendo os slides? Agora sim, está aparecendo, né? O que está aparecendo aqui para mim? Você não está mais apresentando. Ah, tá. Então está aparecendo. Não está aparecendo? E agora, quando eu clico em cima dele assim, ele aparece? Então, acho que... Deixa eu tentar compartilhar aqui de novo. Aí, compartilhei de novo. Está aparecendo agora os slides? Acho que agora vai dar. Ah, agora deu, né? Então, agora a gente... mais para o final a gente vai falar sobre essa lista, tá? Se tiver alguma solteira aqui, coloca para mim no chat aí, que a gente vai fazer essa lista, né? Do marido que você quer para sua vida. Então, novamente, o casal. Nossa, essa situação, quem tem filho aqui deve estar pensando assim, meu Deus, o que essa menina está falando? Que eu vou ficar só eu e meu marido de novo, que meu filho vai embora? Exatamente. Se você quer uma vida saudável, é isso que vai acontecer. Se você quer filhos felizes, se você torce por isso, é isso que vai acontecer. Então, eu até separei alguns versículos para a gente aqui, falando sobre a velhice. Olha só, em Salmo 92,14 diz: mesmo na velhice darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes. Então, qual que é a velhice que você quer? Uma velhice feliz, com o corpo saudável, a mente saudável, sem precisar de depender dos seus filhos, ou você tem essa escolha hoje, ou você já escolhe ficar doente, não cuidar da sua própria saúde, não cuidar da sua própria vida e precisar de ser cuidada pelos seus filhos. Qual é a escolha que você faz? E a escolha que você faz hoje é que vai influenciar isso lá na frente.
Eu já escolhi, eu falo isso com meu marido, com tudo isso que eu estou aprendendo, o seguinte: eu quero chegar na minha velhice, depois que os meus filhos casarem, né, saírem da minha casa e sobrar só eu e meu marido, que assim eu espero. Eu quero juntar dinheiro para viajar com ele, para aproveitar a vida, porque todo esse sufoco que eu vivo aqui com 2 crianças e trabalho e casa, isso vai passar. E o que eu quero fazer quando isso passar? Eu quero viajar, aproveitar, namorar bastante. Não quero ficar doente e dar trabalho para o meu filho nem para minha filha, porque o nosso inconsciente, a nossa cultura, busca isso. Ah, não, não vou me responsabilizar pela minha vida, eu vou ficar mais de coitadinho aqui, porque a minha filha vai estar sempre aqui, ela vai sempre vir me ver. Isso às vezes é inconsciente, você não faz isso porque você quer, mas é uma maneira inconsciente. Então, se você decidir cuidar da sua vida hoje, lá na frente você não vai precisar ser cuidado. Porque eu, pelo menos, acharia muito humilhante se a minha filha, por exemplo, ou meu filho precisasse, né? Pode acontecer, mas isso se acontecer será uma fatalidade, porque eu quero cuidar da minha saúde, da minha forma física, de tudo, para não acontecer isso. Aconteceu, foi uma fatalidade, mas eu posso escolher ser saudável hoje para isso refletir lá na frente. Então, é muito humilhante, às vezes, para um pai e para uma mãe precisar ser trocado, precisar de fralda, mas muitas das vezes isso poderia ser evitado se os pais fizessem 2 coisas. Fizessem por eles, né? Isso é inevitável, não fazer pelos filhos. Mas o que tem que ser o nosso pensamento para ser saudável? Eu vou fazer por mim e pelo meu marido. Vamos construir para nós dois. Se não é possível, aí não, a gente já tem a nossa casa, já tem tudo, então vamos ajudar os nossos filhos. Mas aí tem que ser uma ajuda. Mas mesmo assim, quanto mais você entregar para seus filhos e falar assim, toma, a bola é sua, você busca para você, mais saudável eles vão ser. Porque eles vão querer buscar, eles não vão ter. Se a gente for observar, o que a gente tem ganhado é muito diferente do que a gente tem conquistado. Então, se a gente entrega tudo nas mãos dos nossos filhos, de bandeja, eles vão precisar procurar, vão precisar crescer ou trabalhar em busca, para quê? Se a gente entrega tudo para eles. Então, procura fazer para você e para o seu marido. Os seus filhos, uma hora vão ser adultos, que eles façam por eles. Ah, mas por que, Letícia? Não, a gente tem que dar tudo para os nossos filhos. Na verdade, a gente tem que pensar, vamos fazer por nós. Porque amanhã ou depois, eu e meu marido, aconteceu comigo um problema. Eu vou precisar de uma cuidadora. Eu e o Rodrigo, nós temos uma reserva, nós trabalhamos na nossa vida adulta e guardamos esse dinheiro para pagar essa cuidadora agora. Para quê? Para eu não precisar de ir lá pedir a Manuela, para eu não precisar de ir lá pedir o Arthur, para eu não precisar de ir lá incomodar a minha filha para vir aqui cuidar de mim, porque ela tem os filhos dela pequenos. Então, esse tem que ser o nosso pensamento, irmã. Eu preciso de cuidar da minha saúde física, do meu relacionamento e também das minhas finanças, para que amanhã, quando restar eu e o meu marido, eu não precisar de atrapalhar a vida dos meus filhos. Eu não precisar de ser um peso na vida da Manuela, para eu não precisar de ser um peso na vida da minha nora. Entendeu? Então, se a gente fizer isso agora, cuidar agora desses 2 pilares, então vou explicar para vocês a respeito de lateralidade. O que acontece? Na vida adulta, como eu já falei para vocês, a gente é formado de 2 pilares, né? Que a gente vai em busca. É claro que tudo dentro da palavra de Deus, dentro da... Aqui nós estamos falando de conceito de mente saudável, de como você vai buscar ser saudável, né? A primeira coisa é o relacionamento. Cuide do seu relacionamento. O relacionamento, a gente fala que das nossas 2 pernas, ele é a nossa perna esquerda. É eles que nos dá o equilíbrio emocional que a gente precisa, as nossas necessidades físicas são supridas ali. Então, ou seja, nosso lado esquerdo é a da nossa família, do nosso relacionamento. E a gente precisa também, né, para ser um adulto saudável, de dinheiro.
né? Eu não posso falar aqui que hoje em dia, se você vai ter um filho, você precisa de ter um dinheiro, você precisa de buscar um dinheiro. Algum lugar, todas vocês que estão aqui vão buscar, né? Às vezes o marido, às vezes a esposa também ajuda, mas esse é o pilar. Cuide agora do seu relacionamento e cuide agora das suas finanças. Se você se organizar agora na sua vida adulta, esses dois pilares, né, as duas pernas, vamos dizer assim, a esquerda e a direita, quando você chegar lá na velhice, provavelmente você vai ter sonhos para realizar, provavelmente você vai ter condições de realizar esses sonhos e vai ter saúde para realizar esses sonhos. Então, vamos procurar agora, né, fazer essa estrutura do relacionamento e da vida financeira para que a gente possa viver uma velhice tranquila. Então, novamente, o casal em casa. Então, o que a Bíblia diz sobre a velhice? Como a gente deve passar a nossa velhice? Olha, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Mas se alguém com uma mente doente, com o emocional ferido, com a sua alma ferida, o que acontece? Ela não vai poder permanecer viçosas e nem verdejantes. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito bem disso. E como que você vai dar fruto? Se você reclama da vida, você reclama do marido, reclama do trabalho, reclama do vizinho, reclama do bairro que você mora e reclama da sua casa. Não tem como ser saudável aí nesse nível. Se você faz uma reflexão agora, se você fosse falar para você mesma, quais são as duas áreas da minha vida que eu mais reclamo? Pensa aí, faz uma reflexão com você. Ah, não, eu reclamo do meu marido, eu reclamo do meu trabalho. Então, se está tão ruim assim, né? Vamos falar assim, se o seu trabalho está tão ruim assim, por que você está nele até hoje? Você precisa de cuidar dele, você precisa de fazer algo, ou aceitar do jeito que está, ou buscar algo melhor. Porque se isso não acontecer, você vai adoecer a sua mente. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, que o bebê acordou para o pai pegar aqui. Então, olha só, o outro versículo, em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, o Senhor, ele é capaz, sim, de fazer, com certeza, de fazer isso conosco, de nos renovar, de nos dar fé, a força. Só que eu não posso aceitar a minha vida. Se está tão ruim, eu não posso aceitar a minha vida do jeito que está. Então, ó, você irá para a sepultura em pleno vigor. Quem aí quer envelhecer assim? Eu quero, em pleno vigor, sem precisar, né, de incomodar a vida de ninguém, como um feixe recolhido no devido tempo. Então, se você quer viver a sua vida, quer ver a sua partida dessa maneira, vamos começar a cuidar agora. Então, para fechar essa parte aqui, olha, o fluxo natural de uma família saudável deve começar e terminar no casal. Se você está com outro pensamento a não ser esse daqui, então pode ter certeza que surgirão problemas na sua vida, problemas familiares, problemas financeiros aí. Então vamos lá. Aqui eu separei para vocês, para a gente entender a respeito de um adulto. Não vai demorar muito mais, não, tá, gente? Tá? Já está terminando. Algumas fases da vida. Olha só, a gente tem a fase do ninho, a esfera dos pais, a esfera social, a busca pela identidade e a independência total. O que seria o ninho? O ninho seria a fase de 0 a 3 anos. Deixa eu voltar aqui. De 0 a 3 anos, que é onde a criança mais precisa de colo. Mãe, pai, você quer dar colo para o seu filho? Quer que estar junto dele? Quer que ele te dê atenção que você...
aproveita a fase do ninho. Sabe por quê? Que quando chegar lá na busca da identidade, depois dos 11 anos, ele não vai querer isso. Então, se você precisa, tem essa necessidade, aproveita agora, de 0 a 3 anos, né? Se seu filho já cresceu, não vai ser possível mais. Mas aí você tem que entender que, quando ele tiver de 12 em diante, você não vai, ele não vai poder te oferecer tanto contato físico mais, porque a busca dele por outras coisas serão maiores. Então, quer dar colo para o seu filho, quer ficar bem juntinho, quer carregar ele para todo lado, quer que ele não saia de perto de você, aproveite de 0 a 3 anos. Na esfera dos pais, é dos 3 aos 6. É a hora que o neném, né, já saiu do colo. É a hora que eles passam a observar os pais, aprender com os pais é o espelho. Eles vivem naquele mundo dos pais ainda. A vida deles são os pais, o convívio deles, né, na maioria das vezes, é com os pais. Agora, a esfera social começa a partir dos 7 anos. Dos 7 anos aos 10 é que o seu filho já vai começar a sofrer outras influências dos professores, né, dos membros da igreja. Eles vão começar a conhecer o mundo por outros olhos, a não ser os dos pais. A próxima fase que a gente tem é a busca pela identidade. Então, depois dos 11 anos, o que acontece? Já entra a fase da adolescência. E assim, se a gente for dividir em 3 quesitos, a gente tem infância, que as 3 fases, infâncias, que vai do ninho até a busca pela identidade, que é do 0 aos 10 anos. Dos 11 aos 20, adolescência. Dos 21 em diante, a gente já coloca como adultos, né? Independência total. Então, a busca pela identidade vai começar pelos 11 anos. Ou seja, os pais estão aqui, né? O ninho, esfera dos pais, esfera social, busca pela identidade. Vocês já estão observando um distanciamento da origem, que é os pais? Já ocorre um distanciamento, ou seja, na adolescência, eles já vão começar a pensar o que eu quero na minha vida profissional e quem eu quero para estar comigo. Eles começam a buscar as 2 questões dos adultos, que é relacionamento e vida financeira. Eles já começam a ter essa noção aonde? Na adolescência. E a independência total vem depois dos 21 anos. Depois dos 21 anos em diante, né? Claro que vai variar, não. O meu filho estuda, ele ficou aqui até os 24. Então, essa idade vai variar. Mas aí, deixa eu te falar. O que acontece? Meu filho tem 35 anos, ainda está em casa. Ele optou por não casar. O que acontece? Isso foge de um fluxo natural da vida. Isso foge de um fluxo de crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Então, o que acontece? Você consegue fugir disso? Isso aí vai questão de escolhas. Não, meu filho não quer se casar, ele vai viver na minha casa, isso vai te gerar problemas, né? Algum problema, alguma doença, alguma coisa vai te trazer. É claro que nós estamos falando de várias realidades aqui. Mas, se você quer seguir essa construção dessa família, né, feliz, para essa construção de uma família sadia, você precisa de ter isso em mente. O filho que fica toda a vida na casa dos pais, já tem 30, 31, 32, ele não se sustenta, ele não fala em sair da casa dos pais, o que acontece? Você terá que sustentar ele por toda a sua vida. Agora, se você fala, não, agora é a sua hora, é a sua vez de vencer, de buscar o que você quer, de criar um relacionamento, aí você tem que deixar ele livre para isso. Então, aqui, olha, eu coloquei aqui para vocês a fonte, né, que é do Corpo Explica, é uma escola que vem se desenvolvendo aqui no Brasil, eu até faço esse curso, né, junto com a Etienne, foi lá que eu conheci ela também. E eles falam muito isso, né, dessa busca saudável. Eles têm até uma escola de câncer que eles estão fazendo tratamento para câncer. E eles estão descobrindo que
grande percentual dos cânceres são causados pela vida emocional, né? Pela reclamação por uma vida de depressão, que não busca algo, né? A mais. O caminho natural da família saudável. Então, olha, eu queria que todos estivessem vendo, né? E a Marluce falando, minha lista deu certo. A Marluce, gente, que entrou, que eu convidei ela hoje, ela me ajuda aqui em casa, né? Hoje era dia dela, mas acabou que ela não veio. E eu venho conversando muito com ela, né? Ela passou por uma separação traumatizante, né? Um casamento desgastante, e ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo. Então, eu falei com ela, faz a sua lista, você vai conseguir um relacionamento saudável, você vai reconstruir a sua vida. Porque o que ela passou, né, só Deus e ela que sabe. Alguma parte ela já me contou de tudo que ela sofreu. Então, agora, ela está conseguindo viver, né, o melhor que Deus. Ela fez a lista dela, deu certo, ela está, né, com um cara bacana e vai construir uma família saudável para mostrar também para o filho dela que aquilo que ela viu, aquilo que o pai dele fez, não é o normal, não é o natural. Que o natural é uma família feliz, saudável. Então, ela decidiu, né, reconstruir a vida dela e mostrar para o filho dela aquele sofrimento todo que os dois passaram. Agora, ele pode ter essa visão. Não, isso, né, não é todos os homens que são assim. Eu não preciso ser igual ao meu pai. Eu não preciso fazer isso com a minha mulher, o que meu pai fez com a minha mãe. Então, a lista dá certo. Para solteiras aí, façam a lista que vai funcionar. Então, deixa eu mostrar o slide para vocês. Então, vamos lá. Nós temos a nossa família de origem, que são os nossos pais. Quando você já é adulto, né, já tem um trabalho, já consegue manter umas finanças, você se torna a sua família atual. Claro que sem esquecer da sua família de origem. Então, quando você já está nessa busca, você vai buscar o seu trabalho e vai buscar o seu relacionamento. Então, você vai se casar. O que acontece? Uma família que visa o futuro, né? Vai começar o casal. Esse casal vai ter filhos e os seus filhos vão também buscar as suas famílias. Então, é o ciclo. Começa o casal, termina no casal. Ou seja, você passa a ser a família de origem dos seus filhos e os seus filhos criarão a família atual deles. Cada um criará a sua própria família atual. Você continuará sendo família, a família de origem, né? Que a gente está sempre ali por perto para, né? Sempre amparado, a gente sempre volta para o colo da mãe, para os pais, mas a família atual dos seus filhos vão passar a ser outra. E uma última coisa que eu queria falar para vocês é sobre as ordens do amor. As ordens do amor, a gente tem 3 ordens. Hierarquia, ou ordem de chegada. Eu já até falei com vocês sobre isso, né? Quem chega primeiro, né? Os pais vieram primeiro nesse caso, eles vão ter uma prioridade, um respeito. A gente vai ter até os irmãos, né? Que vêm primeiro. A gente tem um maior respeito por eles, a gente tem que seguir essa ordem, né, de respeito. Por exemplo, os irmãos mais novos também precisam olhar com respeito para os irmãos. Isso aí são as ordens do amor para um relacionamento saudável. Então, a gente sempre deve respeitar quem é maior que nós e também quem veio antes de nós. Por exemplo, filhos que assumem o lugar dos pais na criação de outros irmãos, isso vai gerar um problema. Né? Isso vai gerar uma dissonância ali na família. Então, tudo que foge da família natural, tudo que foge dessa estrutura, vai gerar um conflito, vai gerar um problema e pode gerar até uma doença lá para frente. A hierarquia. Então, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, a gente sempre tem que respeitar, não falo de marido e mulher, né? Porque os dois estão na mesma direção. A mulher foi tirada da costela porque eles andam lado a lado. Mas a gente fala, né, de pais, de um respeito aos mais velhos. O pertencimento, o que é isso?
se você na sua família tem algum membro da sua família que foi excluído, o que é isso? O que foi excluído? Ah, não, o meu pai, ele, por exemplo, né? O meu pai se separou da minha mãe e eu tenho uma irmã de 6 anos. Se eu tivesse excluído essa irmã, e essa minha irmã, ela é fruto de um relacionamento que a mãe dela que gerou, a mãe dela não, né? Os dois geraram a separação, né, do meu pai e da minha mãe. Então, essa minha irmã é filha né, da traição do meu pai, vamos colocar assim. Se eu tivesse excluído essa irmã do convívio familiar, isso geraria uma grande desordem no sistema familiar. Isso geraria uma exclusão. E quando a gente exclui algum membro da família, então lembra isso, se na sua família tem alguém que foi excluído, você não, ou, vamos supor, ou até filho do seu marido, né? Às vezes já pode acontecer que ele, se isso aconteceu, algo grave algum problema grave pode vir até vocês, porque a gente não pode excluir ninguém do nosso sistema familiar. Porque todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Então, se tem problemas acontecendo aí, procura aí ver se, né, tem alguém aí do seu sistema sendo excluído, que isso pode gerar um grande problema. E sobre isso aqui que eu queria falar para vocês, sobre um equilíbrio. O que é equilíbrio no relacionamento? Só existem 2 tipos de relacionamento em que o dar é bem maior do que o receber. Primeiro, Deus para conosco. Letícia. Oi. Oi, tô escutando. Desculpa te interromper, mas Não, me parece que tem uma mensagem aí que fala um pouco do que você acabou de tratar aí. Aqui, ó. E quando Dá uma lida aí, que aí você não sai do assunto. Parece que não tinha visto. Deixa eu ler aqui. E quando você teve filhos, mãe solteira, se separou, mas os filhos mais velhos não aceitam seu novo casamento e o novo irmão. Como se faz, Letícia? Gerou muitos problemas? Deixa eu ler de novo. E quando você teve filhos, mãe solteira, se separou, mas os filhos mais velhos não aceitam seu novo casamento. Olha só, o que acontece? Eu não sei a idade desses filhos, mas os filhos, né, se eles estiverem sob o cuidado das mães, né, da sua mãe, como é a responsabilidade dela, ela tem que levar esses filhos e não cabe a eles, né, se tiver dentro da vida até a adolescência, sob cuidados das mães, a mãe, não cabe a ele escolher, não, eu não aceito o seu novo casamento. Ele é filho, mora com você é responsável por ele, a não ser que essa mãe solteira não se responsabilizou pelos seus filhos. Então, se ela tira essa responsabilidade aí, como se vamos supor, não, eu dei para a avó criar, a avó criou. Então, aí já gerou um problema familiar. Teve muito envolvimento dos meus pais. No caso, são seus filhos, Daiane, eles ficaram com seus pais, é isso? Isso aí gera muitos problemas, pois morava junto. Então, fugiu aí da família saudável, né? O que acontece? Os seus filhos eram para estar, né, sobre a sua responsabilidade. Eles são seus filhos. Então, não cabem a eles a decidir aceitar ou não o seu novo relacionamento. Você resolveu, né? Eu decidi criar minha vida novamente, eu decidi ser feliz, eu decidi encontrar uma pessoa para viver esse relacionamento saudável junto comigo. Então, essa escolha não é influência dos seus filhos. Nós todos moramos juntos, então eles moram com vocês. Mas isso não cabe a eles aceitar ou não. Eles têm que aceitar, porque vocês moram juntos, você é responsável por eles, entendeu? Você tem que mostrar para eles a todo momento que você escolheu ser feliz, né? E que o seu marido agora faz parte da sua família. Porque daqui uns dias, os seus 2 filhos mais velhos, não sei se são 2, eles vão também formar a família deles. E você decidiu ser saudável, decidiu, né, caminhar com a sua vida, decidiu, né, ser feliz no seu relacionamento, se sentir completa. Então, o seu relacionamento hoje vai servir de exemplo para os seus filhos. E não cabem a ele aceitar ou não. Essa escolha é sua. Um de 18 e um de 16. Né? Mas eles não têm que escolher aceitar ou não.
Eles têm que aceitar e pronto, porque eles não são donos da própria vida ainda. Você o sustenta, no caso, seu marido também deve ajudá-lo, né, no sustento desses adolescentes. Para tudo tem uma solução. Aí não cabe a eles aceitar, não. Falar, eu escolho uma vida saudável, daqui uns dias, o que vai acontecer? Você tem que deixar bem claro para ele, olha, você tem 18 e você tem 16. No futuro não muito distante, o que vai acontecer com vocês dois? Vocês vão sair de casa. Você vai procurar a sua esposa ou o seu marido e você também. E eu fico como? Eu decidi reconstruir a minha vida. Aí gerou tantos problemas que saíram de casa. Nesse caso, você como mãe deveria se impor, não sei na época quantos filhos, né, quantos anos que eles tinham, falar, eu decidi continuar a minha vida, né? Não deu certo com o seu pai, mas você, querendo ou não, eu escolhi isso para minha vida. Eles saíram de casa, mas moram com os seus pais ou eles moram sozinhos? Me responde aí. Porque se eles foram, né, para a casa dos seus pais, ou dos avós, ou do outro pai dele, uma mora com a minha mãe. Aí a gente precisa analisar todo o contexto. Depois, se você quiser, Daiana, me chamar, né, que a gente vê. Eu posso te falar o que eles... o que a gente aprende sobre isso e o que seria o melhor para essa família saudável. O melhor dos filhos é ficar com os pais. E o outro mora junto com a moça. Esse seu outro filho, né, ele já decidiu tocar a vida dele. Não, eu decidi, ele já é maior de idade, ele, né, já pode se sustentar, não sei, né, se você ajuda, ou ele já se sustenta, então ele mora com a mulher que ele escolheu. Agora, a sua filha, você como mãe, né, teria que ter autoridade, falar, olha, esse aqui é né, eu não sei também como é o seu relacionamento hoje com o seu marido, né, Daiana? Não sei se vocês vivem, né, num ambiente saudável, num ambiente bom, se ele te ama, se ele mostra, né, afeto por você e você também. Isso faz toda a diferença, porque a sua filha ainda é menor de idade e ela não tem muita escolha. Fala, não, você vai morar aqui, não tem que ter essa revolta. E eu resolvi, né, construir a minha vida novamente e eu quero ser feliz. Daqui a pouco tempo, né, ela está com 16, a gente não sabe, daqui a alguns dias ela já vai também construir a vida dela. Então, essa questão de exclusão, a gente fala de algum membro, isso aí causa N problemas, né? Ela decidiu excluir o seu esposo, mas se você já fez, né, tudo que está ao seu alcance como papel de mãe, então, né, num contexto assim, não sabendo exatamente do que está acontecendo, mas o correto ela está com você, né? Você como mãe fala, não. Ou com o pai dela, que são os pais, os responsáveis por ela, né? Morou com a avó e já passa a sair um pouco da estrutura familiar. Então, deixa eu voltar a falar sobre equilíbrio. Depois, Daiana, você me chama que a gente pode, né, conversar sobre a sua história. Então, o que é o equilíbrio? Eu estava falando com vocês sobre equilíbrio, é que só tem dois tipos de relacionamento que a gente, um dá mais que recebe. Por exemplo, Deus. Deus é infinitamente, a gente é incontáveis as bênçãos dele para a nossa vida. Ou seja, ele dá muito, muito mais para ele do que a gente faz em troca. O outro tipo de relacionamento são os dos pais com os filhos. Na verdade, pai e mãe faz tudo pelos filhos. E o que acontece? Os filhos não ficam em dívida com os pais. Era para não ficar. Porque tudo que os pais fazem, né, não há um equilíbrio. O pai dá muito mais para o filho do que ao contrário. Isso é o fluxo normal. Você vai dar muito mais para os seus filhos do que eles vão retribuir para vocês. Então, o que acontece? É saudável o filho não ter que ficar em dívida com o pai, porque o pai já faz pela lei natural. Então, se eu, filha, fico em dívida com a minha mãe, não, eu estou em dívida que a minha mãe largou a vida dela por mim, não fez mais nada da vida dela por mim, e eu estou em dívida com ela. Isso não é saudável,
Porque ela sempre jogou, né? Eu não sei se tem algum caso aqui assim. A minha mãe sempre virou para mim e falou assim: não, eu decidi não ter ninguém na minha vida, eu vivo por você, né? No caso de uma mãe solteira. Eu vivo por você, você é a minha vida, eu faço tudo por você, eu larguei né, minha vida amorosa por você, ou eu sustentei esse casamento por você. Os filhos não merecem esse fardo, eles não merecem ter essa dívida com os pais, entendeu? Já no relacionamento conjugal, precisa existir um equilíbrio. Se não, meu nariz está coçando, que eu fui passar, gente, um pó no rosto, e agora está complicado. Então, se não existe um equilíbrio dentro do casamento, agora estamos falando de casamento, entre dar e receber, o que acontece? Vai ocorrer problemas. Se você é uma esposa excepcional que deita para o seu marido passar, você faz tudo por ele e prepara a mesa de café da manhã e faz coisa romântica e jantar, e ele não te retribui isso vai ter um problema. Não era para ter. Na Bíblia diz bem clara que a gente precisa buscar esse amor aqui, ó. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e não se ira facilmente com rancor. Mas aí eu te pergunto, alguma de vocês aqui consegue colocar em prática tudo isso daqui dentro do casamento? É muito difícil. A gente caminha para esse propósito. Só que é o seguinte, a gente precisa de equilíbrio. Se eu sentir que eu estou dando muito mais do que recebendo, o meu emocional vai se frustrar. Eu vou reclamar, eu vou cobrar demais do meu marido. Então, por isso que tudo tem que ser bem combinado, porque o combinado não sai caro. Ah, meu marido ama jogar bola, então nós vamos fazer o seguinte: você vai jogar bola quantas vezes na semana? 2. Então tá, 2 você fica comigo. Então precisa de ter um equilíbrio neste relacionamento. Então, aí você, no aniversário você está presente, no Natal você está presente, ele nunca retribui. Uma hora você vai parar, não vai? Então, e suas expectativas têm que ser bem definidas e você falar com ele. E também ele precisa de retribuir isso, porque se não há equilíbrio, há problema. Pode ter lugar para uma doença, para uma depressão, porque você vai se sentir injustiçada, porque você está dando demais e não está recebendo. Aí você vai criar uma enxaqueca, porque você, né, não fica o dia inteiro pensando nos problemas e no seu marido não te retribui, não te reconhece. Eu faço de tudo por essa casa, eu te entrego tudo e você não faz por mim. Então, vai haver problemas, vai criar conflitos e vão haver problemas emocionais. Mas com a gente que é mulher, né? Que precisa ter uma necessidade maior. Então, para a gente terminar aqui, uma coisa que une casais de maneira poderosa é ter uma missão em comum. Você e seu marido já alinharam? O que vocês querem para o futuro? Eu te convido a fazer isso. Né? O que é o sonho da minha vida? Nas melhores das hipóteses, o que é o meu sonho? Será que é o sonho do meu marido também? Vamos ver se é, porque é assim que o casal tem que caminhar. Quando os dois trabalham juntos em equipe para alcançar um objetivo, o casamento fica mais forte, porque não há lugar para rivalidades. O altruísmo e a vontade de ajudar os outros como casal fortalecem o casamento. Ou seja, observa aí agora vocês, né, que às vezes estão com algum problema no casamento, o que é a sua missão? O que é o seu propósito de vida? O que é o seu maior sonho? Isso está de acordo com o sonho do seu marido? Vocês estão juntos buscando por esse propósito? Pense mais em vocês dois como casais, né? Que você quer construir, do que dos sonhos dos seus filhos. Porque os seus filhos, você vai dar de presente para eles mesmos correrem atrás dos seus sonhos. Você vai ajudar eles a crescer entregando a bola para eles. Não, agora você já é adulto, você continua e vai buscar o que você quer para sua vida. Agora, eu e meu esposo, nós vamos juntos, sonhar juntos e vamos construir isso juntos e envelhecer juntos também. Né? Esse é o caminho saudável. Eu sempre deixo uma resposta sobre a autorresponsabilidade. Se o seu casamento está ruim, irmã, 50% é culpa sua.
Ah, mas culpa minha? Não, é culpa do meu marido não. 50% a culpa é sua. Você pode escolher jogar a culpa toda nele, falar que ele é culpado 100%, ou você pode escolher se responsabilizar pela sua parte e falar assim, não, eu vou mudar. Então, a autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, sendo assim, é o único que pode mudar. Então, eu convido a você a colocar em prática na sua família toda essa estrutura familiar de acordo com a Bíblia, de acordo com o caminho saudável que um casal precisa de ter. Então, eu convido você a se responsabilizar pela própria vida, a cuidar da sua vida, cuida de você, né, do que você gosta, faz para você. Não pensa 100% nos seus filhos e nem no seu marido, porque se você pensar assim, você não vai ser saudável, vai ser sempre reclamona, vai ser sempre jogando na cara dos filhos, eu fiz tudo por você, eu fiz isso, fiz aquilo, e eles não merecem carregar esse fardo. Eles merecem um exemplo de mulher feliz, mulher saudável, que cuida de si mesma, que cuida do casamento. Eles precisam ter essa visão de você, porque a chance deles fazerem igual é muito maior. Então, vamos responsabilizar aí por vocês. Essa dinâmica dos sonhos, para as novatas aí, eu quero que vocês façam. É uma lista de 5 maiores sonhos que vocês têm na sua vida. Vocês vão escrever num papel e guardar com vocês na carteira, num lugar assim, né? Que às vezes você não queira compartilhar com ninguém, mas que sempre você olhe, né? Uma vez por mês ou uma vez a cada 6 meses, para ver se você está indo em busca daquilo que você quer, se você tem um objetivo de vida ou se você só reclama da vida. Se você está aí só reclamando, murmurando, não quer fazer nada diferente nem para mudar, então você não tem perspectiva de vida. Sabe o que acontece? A chance de você ficar doente na sua velhice é muito grande. Então faz essa dinâmica, vê o quanto você sonha. E eu queria deixar aberto agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, abrir o microfone para a gente finalizar. A Olga aqui, ó. Ore pela vida dos seus. Não desista, porque Deus pode curar eles, derramar o perdão no coração deles, e assim possam entender que você buscou ser feliz. E eles faziam parte disso. Cada um tem um tempo para a cura, e isso é importante para a vida deles. Ore por eles. Nós vamos ajudar a Daiane, né, em oração. Por que é culpa da mulher? Como assim é o que você está falando da autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade aqui é o seguinte: se o seu relacionamento, né? Não sei se é sobre isso que você está me perguntando, Daiane. Se o seu relacionamento está ruim, o que acontece? Vocês dois deixaram chegar nesse ponto, ok? Então, 50% a culpa é sua e 50% a culpa é dele. Entendeu? Então, o que acontece? Você precisa se responsabilizar pela sua parte. Entendeu? Ah, não, mas é só do meu marido. Não é. Não pode ser só dele a culpa. Não tem como, porque se está ruim, você deixou chegar nesse ponto que está ruim. Entendeu? Então, isso aqui é um convite ao quê? A você identificar o que está ruim e você mudar. Entendeu? Porque 50% da culpa é sua. Ah, mas eu não tenho culpa. Tem, porque você deixou chegar nesse ponto, então. Quando você se responsabiliza por isso, a sua visão pelo casamento vai mudar. Entendeu? Quando você fala assim, não é verdade. Isso eu faço errado, ou isso também é minha culpa, porque eu deixei ficar desse jeito. O que você mais reclama? Eu reclamo porque ele não faz isso. Ah, então eu deixei ele não fazer isso. Entendeu? Então é a autorresponsabilidade de você querer também mudar a sua vida e procurar fazer a sua parte. Entendeu? Isso aí. Alguém quer falar, abrir o microfone, deixar algum recado para a gente já está terminando aqui. Eu vou ver onde ela está aqui, peraí. Ô, Mara, você... Então, meninos, eu me deixo à disposição aqui para, né, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar alguma coisa. A Olga deixou. Muito boa a palestra de hoje para falar da família.
Você está ensinando nós mulheres a falar de nós, para a família ser feliz. Eu, como mulher, preciso ser feliz, conhecer o meu gosto, sonhos, preferências e respeitar o meu tempo. Reconhecer os meus erros. Deus te abençoe e amadureça nesse aprendizado para continuar sendo ferramenta para nós, Letícia. Deus abençoe você e sua casa. Muito obrigado, Olga. E, né, se Deus quiser, nos planos aí, a nossa psicóloga Olga, né, será uma das... irá trazer também uma palestra para a gente, tá, Olga? Vai se preparando aí para... Com certeza você tem muito para passar para a gente aqui, tá bom? Então, eu queria agradecer, gostei muito, me identifiquei com várias falas e vou buscar a minha cura. Isso aí, Dani. Quando a gente busca, né, por agradecer muito vocês, né, que ficaram aqui. Desculpa, né, se eu falei demais ou se eu falei algo que não, né, não agradou, mas nem Jesus agradou todo mundo. A gente está aqui para falar, né, a verdade, para tentar fazer diferente e mudar. Quem está aqui disposta a se responsabilizar, a mudar de vida, com certeza algo vai ter para contar para a gente. Eu não sei se a Mara está aí. Mara, você está aí? Se você quiser abrir seu microfone e fazer uma oração para a gente terminar, por favor. Oi, Letícia, estou assim, estou ouvindo aí os comentários. Eu gostaria só de estar deixando um versículo para a nossa meditação, porque a nossa confiança vem do Senhor. Tá direitinho aí? Tá ouvindo? Estou ouvindo, tá? Tá. Então, está em Provérbios 2, né, Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes, né, no teu próprio entendimento. O nosso entendimento vem do Senhor. A gente não tem que achar que nós vamos fazer, que nós somos, né, o centro de tudo. Não, o nosso centro está em Deus. Nós precisamos de ter, né, igual você falou, ter as nossas decisões, mas primeiramente colocar nas mãos do Senhor para que Ele nos oriente, né, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Então, eu gostaria, depois de deixar para meditação para todos os irmãos, Salmo 128. É um salmo da família. E ele se cumpre na nossa vida quando a gente pratica realmente o que ali está escrito. E para terminar, se não tiver ninguém aí ainda querendo falar, nós podemos orar. Uhum. Acho que todo mundo, né, que quis falar mandou aqui nos comentários. Pode orar para a gente terminar. Amém. Eu agradeço, a Letícia, em nome do pastor Elissário, já aprender sobre a família. Amém? Oremos. Amém. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, este momento que nós passamos aqui reunidos, porque o Senhor falou conosco, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos trouxe palavras e exemplos, Pai, que podemos aplicar a cada dia na nossa vida, Pai, para sermos bem-sucedidos na nossa família, com os nossos filhos, na nossa vida particular e na nossa vida espiritual. Continua abençoando todos aqueles que estiveram aqui, aqueles que, porventura, Senhor, tiveram vontade de estar aqui, mas não conseguiram. Que o Senhor continua também abençoando, dando sabedoria e discernimento da Tua palavra para conduzir a Tua família. Nesta hora, Pai, eu te peço uma bênção especial para nossa irmã Letícia. Acampa Teus anjos, Senhor, na vida dela, na Tua família. Que ela possa, Pai querido, ser feliz em todas as áreas da sua vida. E agradeço, Pai, por o Senhor ter colocado na mente dela, no coração dela, esta vontade de compartilhar com cada uma de nós, Senhor, este momento ímpar nas nossas vidas. Pai querido, eu te agradeço por tudo. Continua conosco, nos dê uma noite abençoada. Cuida da nossa família, Senhor. Faça conforme a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos vocês. Tenham uma boa noite, né? Vocês possam refletir em tudo que a gente conversou aqui hoje. Eu vou fechar a aula, tá? Muito obrigada a todos.